reações de adição. Até então, nós estávamos falando sobre reações de substituição, beleza? A partir de agora, nós vamos abordar um outro conteúdo com relação às reações orgânicas, que é as reações de adição, beleza? Reações de adição, tranquilo? Tá, professor, o que é uma reação de adição? Uma reação de adição, galera, como o próprio nome já pressupõe, tá? Vai ser um tipo de reação onde nós vamos ter aí algumas substâncias, tá, sendo adicionadas à nossa cadeia carbônica. É uma reação química que nesse caso vai ter algumas condições para que ocorra, como presença de catalisador ou a utilização, tá, de calor para que ocorra essa reação, beleza? Então, as reações de adição, elas são características, são tipos de adição características em compostos insaturados, beleza? Em compostos insaturados. Ou seja, compostos que vão apresentar. Então, reações de adição acontecem em compostos insaturados, ok? É característico em compostos insaturados, tá? Então, ocorre em compostos insaturados, beleza? Em compostos insaturados. O que são compostos insaturados? Os compostos insaturados são aqueles que apresentam ou dupla ligação, tá? Dupla, como é uma ligação dupla? Uma ligação dupla tem dois traços. Ou tripla, né? Qual seria a ligação tripla quando tem três traços? Beleza? Então, isso é um composto insaturado, tá? Composto insaturado, tá? Então, ocorre basicamente em compostos insaturados. Exemplos, alcenos, os alcinos, os alcadienos, ok? Para que ocorra uma reação de adição, devem ser pré-estabelecidas algumas condições, tá? Hum, ah, que condições são essas? Como eu falei para vocês, a insaturação, tá? Justamente porque a ligação dupla ou tripla, ela vai ser quebrada, tá? E esses elétrons vão ser compartilhados entre os átomos de carbono, tá? Como é que ocorre isso? Então, aqui eu tenho uma ligação dupla. Uma ligação dupla, tá? Ela apresenta um tipo de ligação que a gente chama de ligação pi, e a outra ligação que é uma ligação sigma. Uma ligação sigma, ok? A ligação pi, ela é mais fraca que a ligação sigma. Como a ligação pi ela é mais fraca que a ligação sigma, ela é mais fácil de ser rompida, ok? Então, no esquema que vocês estão vendo aqui, eu estou rompendo a ligação pi, ok? Lembrando do conteúdo lá do primeiro ano, ligação covalente. Um traço representa um par de elétrons, ok? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um elétron desse carbono sendo compartilhado com o elétron desse outro carbono. Aí o que acontece? Quando eu quebro a ligação, esses elétrons, eles voltam para os seus respectivos átomos, gerando ali uma valência livre, gerando ali elétrons que vão ser compartilhados em ligações futuras, ok? Que serão compartilhados em ligações futuras, tá? Então, esses elétrons que eram compartilhados entre átomos de carbono, agora vão passar a ser compartilhados, tá? Com átomos de outros elementos. Nesse caso aqui, ó, esses elementos aqui que estão sendo, ó, adicionados à cadeia. Então perceba que antes eu tinha aqui, ó, C dupla C, tá? E aqui reagindo com A e B. Ó, A e B estão ligados entre si. Tá? A e B estão ligados entre si. A é adicionado a um carbono e B é adicionado a outro carbono. E aí eu vou ter esse composto aqui sendo produzido, sendo gerado, tá? Sendo o produto da minha reação orgânica de adição. Olha lá. Eles estão sendo adicionados à cadeia, tá? Então é bem sugestivo, o nome já dá essa ideia. Tá? Eu vou ter aí a adição de elementos, tá? De átomos de outros elementos na minha cadeia, beleza? Na minha cadeia. Então, por exemplo, a, a hidrogenação de alcenos, aí é que a gente já vai entrar nos tipos de reações de adição, tá? Também conhecido como reação de Sabatier-Cendres, ok? Sabatier-Cendres. É um químico francês, tá? Sabatier, e Cendres é o seu assistente, beleza? Ambos esses caras, tá? Ambos esses caras descobriram, tá? Descobriram que poderia ser adicionado ao eteno hidrogênio, tá? Por isso o nome hidrogenação.
tá? Hidrogenação é porque eu estou adicionando à minha cadeia carbônica hidrogênio, ok? Então, ao reagir etano, tá? Etano, eteno com gás hidrogênio, tem a obtenção aí de etano, tá? Por meio de um processo de hidrogenação, tá? Por meio de um processo de hidrogenação. Então, eles descobriram isso. Então, por meio disso, tá? Se tem aí a criação de vários processos químicos, a elaboração de procedimentos de vários processos químicos que estarão relacionados aí com, por exemplo, a produção de polímeros, produção de outros elementos a partir da adição desses camaradas, ok? Então, aqui embaixo, hidrogenação de alcenos. Então, tem um alceno. O que é um alceno? Um alceno, lembra, é um hidrocarboneto, tá? Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto que apresenta uma dupla ligação. Então, se eu tenho um alceno reagindo com o hidrogênio, com gás hidrogênio, nesse caso aqui o H2, né? Aqui eu tenho H2. Então, se eu tenho alceno reagindo com H2, beleza? Eu vou ter aí a hidrogenação, a adição de alceno, ok? Adição de alceno, melhor dizendo, adição de hidrogênio, tá? Adição de hidrogênio ao meu alceno, tá? Adição de hidrogênio ao meu alceno, beleza? Onde eu tenho aqui como catalisador o níquel metálico, tá? Esse delta aqui é para insinuar, para dizer, né, que nós temos aqui a inserção de calor no processo para a produção do meu etano, tá? Então aqui a gente tem um alceno sendo transformado em um alcano, beleza? Tentem relacionar isso, tentem pegar essas expertises. Eu tenho um alceno, tá, produzindo um alcano, beleza? Eu tenho um alceno produzindo um alcano por meio da adição de hidrogênio. De maneira mais específica ainda, o que está acontecendo? Eu estou tendo a quebra da ligação π, lembra que nós falamos sobre isso? Quebra da ligação π, quebrei a ligação π, e aí esse carbono vai gerar uma ligação aqui, e esse outro carbono vai gerar uma outra ligação, que no caso é onde o hidrogênio ele vai ser adicionado, beleza? Onde o hidrogênio vai ser adicionado. Isso aí são exemplos de reação de adição, tá? Halogenação em alcenos. Halogenação em alcenos. O que seria a halogenação em alcenos? Tá? Mais um exemplo de reação de adição. Então, lembre, né? Ela acontece em compostos insaturados, que tem dupla ou tripla ligação. Então, vamos lá. Meu composto insaturado está aqui, ó. Está aqui a minha dupla ligação. Identifiquei a dupla ligação. Então, aqui provavelmente vai ocorrer uma adição, tá? Então, o que tem? Quebra da ligação, tá? Professor, se eu quebrou a ligação lá de cima, agora se eu estou quebrando a ligação de baixo, tem alguma coisa a ver nisso? Não. Se eu estou quebrando a ligação aqui embaixo, significa que essa ligação é a π, tá? Se eu quebrei aqui em cima, significa que essa aqui que era a π, tá? Tanto faz aí a ligação que você queira quebrar. Agora, você não pode dizer que você está quebrando essa ligação aqui, dizendo que essa aqui foi a ligação sigma que você quebrou, tá? Porque aí você estaria errando, beleza? Alguns conceitos que a gente acabou até atropelando nas últimas aulas, que talvez vocês não tenham tido contato. Tá? Então, eu vou quebrar a ligação dupla, ok? Aí vai gerar o quê? Valência, tá? Você quebra a ligação dupla, quebrei a ligação dupla, aí vai gerar quem? Valência nesses carbonos, tá? Esses elétrons livres vão se ligar a outros átomos, tá? Nesse caso aqui, com os átomos de cloro. A halogenação, porque aí a halogenação nos lembra aos halogênios. E aí a gente tem, né, como halogênios, o flúor, cloro, iodo, bromo, né, os mais conhecidos, né, flúor, cloro, iodo e bromo, beleza, como os halogênios. Então, halogenação em alcenos, mais uma vez, hidrocarbonetos que têm hidrocarbonetos insaturados, né, então, ó, alcenos são hidrocarbonetos. Só para lembrar o que são hidrocarbonetos, compostos que têm carbono e hidrogênio somente. Então, hidrocarbonetos insaturados, vou colocar insat. E essa insaturação é a dupla ligação, tá? Dupla ligação. Beleza? Só para a gente esclarecer as bases, tá? Então, hidrocarbonetos insaturados, halogenação está relacionado à inserção, à adição de halogênios à cadeia carbônica. Então, nesse caso, vou ter cada cloro sendo adicionado aí em um determinado carbono. Beleza? Então, como você pode ver aqui, ó, tá? Então, como você pode ver, essa reação ela acontece na presença de luz, tá? Essa reação ela acontece na presença de luz, tá? Então, tá aí, alcenos, a halogenação em alcenos ela é ativada na presença de luz. Tranquilo? Aqui é só pra gente, é só informação, é só a nível de curiosidade, beleza? Então, como é que funciona a halogenação? Mais uma vez, cloro pode ser
flúor, pode ser iodo, pode ser bromo, sendo adicionado à minha cadeia carbônica, beleza? Sendo adicionado à minha cadeia carbônica. Além desses, eu posso adicionar também bromo, tá? Posso também adicionar bromo na minha cadeia. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Estão entendendo? Consegue acompanhar? Sim. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não. Nenhuma pergunta? Adição de aletos de hidrogênio. Aí olha lá, quando a gente fala de aletos de hidrogênio, analisar que aletos, tá? Ah, são aqueles camaradas daquele grupo que a gente acabou de falar, né? Ó, flúor, cloro, iodo, bromo, né? Bromo e iodo, tá? São esses camaradas aí, beleza? E o hidrogênio é o hidrogênio. Então a gente tem aqui o HCl, tá? O HCl que é quem? O HCl é o de cloreto de hidrogênio, tá? Brometo de hidrogênio e iodeto de hidrogênio, tá? Então a gente vai adicionar esses caras. Gente, quando se refere a esses caras, a gente tem uma regrinha de adição, viu? Mas antes disso, bora só olhar o aspecto mais geral da adição. Então aqui eu tenho o HCl, tá? O HCl. Então olha lá, mais uma vez, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a quebra da ligação aqui. Quando quebrar a ligação, ligação dupla quebra, tá? E aí eu vou ter adição de hidrogênio num determinado carbono, pode ser em qualquer um deles, desde que quando eu adiciono hidrogênio no outro seja adicionado o cloro, beleza? Então olha só, aí eu vou ter a formação aqui do meu cloreto de etila, tá? Cloreto de etila. Então tá aqui o meu cloreto de etila, tá? Cloreto de etila. Beleza? Aqui era a posição de tava dupla, ó. Só que a dupla foi quebrada. Aí antes eu tinha 2 hidrogênios, agora tem 3, porque o hidrogênio foi adicionado aqui, tá? E aqui a ligação com o P foi adicionada. Beleza? Tranquilo? O que eu queria dizer para vocês é sobre essa regra aqui, ó. A regra de Markovnikov, tá? A regra de Markovnikov, beleza? Que foi estabelecida aí lá por volta de 1869, por esse químico aí chamado de Markovnikov, tranquilo? Na Rússia. Tá, galera. O que que diz a regra de Markovnikov? Que na adição de um aleto de hidrogênio a um alceno, tá? A um alceno, o hidrogênio do aleto liga-se, tá? Liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla, ok? Professor, o que é carbono mais hidrogenado? O que seria carbono mais hidrogenado da dupla, tá? O carbono mais hidrogenado da dupla é o carbono que tem mais hidrogênio, tá? É o carbono que está ligado a mais átomos de quem? De hidrogênio, tá? Beleza? A mais átomos de hidrogênio. É isso que é carbono hidrogenado, beleza? Um exemplo. Tem aqui um exemplo para vocês, tá? Um exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu acho que é um exemplo no próprio livro de vocês. Hum, por enquanto. Tá aqui, tá aqui. O exemplo do. Lá no seu livro traz o propeno, né? Mas eu não vou pegar o propeno, vou pegar aqui o buteno. Buteno não. O isopropeno, tá? Então aqui eu tenho CH2. Hum, e o que tá? Tá aqui. CH2, dupla, né? C, CH3, CH3, tá? Pegar esse camarada aqui. CH3, CH3. Então tá aí esse cara, que seria aí o 2-metil, tá? Propeno. 2-metilpropeno. Então peguei aqui bem fácil, gente. Isso aqui tranquilizar. A pergunta é: qual deles é o carbono mais hidrogenado? O carbono. Tem numerar aqui para vocês, ó. O carbono 1,
ou carbono 2? Vamos lá, participar. Carbono 1 ou carbono 2? Qual é o carbono mais hidrogenado? Vamos lá. Caroline, Romário. É o carbono 2. Por que o carbono 2, Romário? Mas se, assim, porque no carbono 2 tem mais o número de hidrogênio é maior, não? Não, não é não. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê, tá? Ah, olha lá, ó. O que é carbono mais hidrogenado da dupla? Olha lá, é o carbono que está ligado a mais átomos de hidrogênio, né? Então, olha lá, carbono da dupla. Quem são os carbonos da dupla? O carbono 1 e 2. Eles são os únicos carbonos da dupla, certo? O carbono 1, vou até organizar aqui, ó. O carbono 1, ele está fazendo, tá? O carbono 1 está fazendo duas ligações com hidrogênio. Enquanto que o carbono, deixa eu só organizar melhor. Botar, respeitar aqui a hibridização. Beleza. Tá aí. Que é a dupla. O carbono 1, ele está fazendo duas ligações entre carbono e hidrogênio. Beleza? Carbono e hidrogênio. Tranquilo. É? O carbono 2, ele está fazendo duas ligações entre carbonos, ok? E as outras duas, tá? Ligação dupla. Então, olha só, é o carbono mais hidrogenado da dupla. Então tá aqui a dupla ligação. Quais são os carbonos da dupla? O carbono 1 e 2. O carbono 3, que tanto faz, pode ser esse aqui ou pode ser o outro, tá? E esse aqui seria o radical metil, se esse aqui for o carbono 3, ou vice-versa, tá? O carbono 3, ele não é o carbono da dupla, tá? Ele não é o carbono da dupla, então não considero esse carbono e nem o carbono, nem o radical metil. Nem um dos radicais metis eu considero, beleza? Eu só vou considerar o carbono da dupla, tá? E na dupla ligação, o carbono mais hidrogenado é o carbono 1. Por quê? Porque ele faz diretamente duas ligações entre carbono e hidrogênio. Enquanto que o carbono de número 2 não faz nenhuma ligação entre hidrogênios. Tá, professor? O senhor explicou isso, mas o que significa para a gente? Simples. Que na adição de um aleto de hidrogênio, tá? Que na adição de um aleto de hidrogênio, aí eu vou pegar aqui o, o HCl, por exemplo, tá? Tá aqui o HCl. Peguei o HCl. Diz assim, ó, que na adição de um aleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do aleto, vai ser adicionado, vai se ligar ao átomo de carbono mais hidrogenado. Então a gente vai pegar aqui o carbono mais hidrogenado, que é esse aqui, ó. O HCl vai para o carbono 1, o H vai para o carbono 1 e o cloreto vai para o carbono 2, beleza? Então como é que ficaria o produto dessa reação? Ah, o produto dessa reação seria aí o C, né? Aí eu teria CH3, ok? CH3. Para ficar mais didático, vou fazer tudo colorido isso aqui. Para ficar mais didático, para vocês visualizarem o que aconteceu, tá? Pega aqui, ó, CH, CH, né? Quebrei a ligação dupla. Vou ter aqui o CH3, CH3. E agora, aonde eu adicionei cada um dos elementos, dos átomos, tá? Seguindo a regra de Markov-Nikov. Tá aí, beleza? Lembrando que esse aqui é o carbono 1, tá? Carbono 1, carbono 2. Eram os carbonos da dupla, a dupla ligação foi quebrada. No carbono 1, que é o mais hidrogenado, que é o que tem mais hidrogênio, diretamente ligado ao carbono, eu adicionei hidrogênio. E no carbono, onde não tinha nenhum hidrogênio, né, diretamente, aqui não tem carbono, não tem hidrogênio diretamente ligado. Essas ligações estão entre carbonos, ok? Eu adicionei o cloro. Eu adicionei o cloro. É isso que é a regra de Markov-Nikov, beleza? Essa é a regra de Markov-Nikov. Nome fácil, né? Continuando. É, adição de água, tá? Adição de água. Beleza. Então vamos lá. Como é que funciona a adição de água nesse composto? Lembrando que a adição de água vai seguir também a regra de Markov-Nikov, beleza? Então aqui, ó, esse HOH que é a água, tá?
sabe que a molécula de água é assim. É a fórmula estrutural, tá? A fórmula molecular é H2O, tranquilo? E a gente tem aqui essa fórmula condensada da água, né? HOH, beleza? E aqui a gente tem o eteno. Eu que escrevi etano. Tem o eteno, tranquilo? Aqui nós temos o eteno. O que é que vai acontecer aqui? Mais uma vez, né? Na adição de um aleto de hidrogênio a um alceno, aí nesse caso a gente vai substituir a palavra aleto de hidrogênio por quem? Por água. Na adição de água a um alceno, o hidrogênio do aleto liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado, ou seja, o hidrogênio da água, tá? No lugar de aleto, água. É assim que você vai fazer. No hidrogênio, o hidrogênio da água liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado, beleza? Nesse caso aqui, como os carbonos, né? Nesse caso aqui, como os carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênio, ó, aqui eu tenho dois hidrogênios, aqui tem dois hidrogênios, então tanto faz, beleza? Então vou seguir a regrinha lá, ó. Hidrogênio está sendo adicionado aqui nesse carbono, e essa parte aqui que é o OH está sendo adicionada a quem? A este outro carbono, e aí eu tenho a produção do etanol. Etanol é um álcool. Lembra da função orgânica álcool? Tá? Função orgânica álcool. Então tá aqui, o etanol é um álcool, tá? Função orgânica álcool. O grupo funcional que caracteriza o álcool é a presença da hidroxila. Então olha só, já relembrando de tudo que a gente já estudou. É a hidroxila. Lembrando que é uma função oxigenada. Por quê? Porque tem a presença de oxigênio, tá? Então eu tinha um eteno a, sendo aí um dos reagentes que vai produzir aí um álcool, tá? Então tinha o hidrocarboneto sendo transformado em um álcool por meio da adição de água, tá? Então vamos lá pegar um exemplo aqui para aplicar a regra de Markov-Nikov, beleza? Para a gente aplicar a regra de Markov-Nikov. Então, suponhamos aqui que nós tenhamos aí o propeno, tá? Então vou pegar agora aqui o propeno, que é o H3C, deixa eu desenhar aí direitinho, H3C ligado ao CH, né? Dupla ligação, C, CH2. Então, tá aqui o nosso propeno, tá? Esse propeno vai reagir com quem? Vai reagir com a molécula de água. Deixa eu mudar ela de cor para que a gente possa posteriormente. Então aí, na presença de H2SO4, na presença de ácido sulfúrico. Beleza? Vamos lá. Quais seriam, aonde eu adicionaria o hidrogênio? Vai lá aí, Romário, tua chance de se redimir agora. Aonde eu vou adicionar o hidrogênio? No carbono um ou no carbono 2? Vamos lá. Mas né, são todos iguais? Não é todos iguais, não? Não sei, o que que tu acha? Deixa eu ver. Aqui em cima era. Aqui em cima eles tinham a mesma quantidade de hidrogênio, ó. Esse aqui tinha dois hidrogênio e este outro também tinha dois hidrogênio. Aqui era igual. Então, tanto faz onde eu adicionasse. Agora aqui embaixo eu te pergunto, eles são iguais? Não, o primeiro tem mais hidrogênio. Ah, muito bem. Então, se o primeiro tem mais hidrogênio, onde é que eu vou adicionar hidrogênio? No, Carbono 1. no carbono um. Muito bem. Então, eu adiciono hidrogênio no carbono um, enquanto que o carbono 2 eu vou adicionar a hidroxila. Tá? Lembrando que vai ter a quebra da dupla ligação. Beleza, galera? Vai ter a quebra da dupla ligação. Então, como é que ficaria? Tá? Vou colocar aqui para vocês como ficaria. Eu vou ter aí H3C, CH, tá? E aqui eu teria, só para mostrar para vocês onde foi adicionado quem em quem, né? Olha lá. Aqui eu adicionei hidroxila, né? Adicionei a hidroxila. E bem aqui eu adicionei o hidrogênio. Beleza? Adicionei o hidrogênio. Tá? O hidrogênio. Qual seria o nome desse composto aí? Bora ver quem acerta. Qual seria o nome desse composto aqui? Seria o
Ai, não participou da mensagem, foi não? Rapaz, o que é o medo, hein? Rapaz. Bom, galera, vamos lá. Eu vou ajudar vocês a dar nome, lembrar, né? Então, posso começar a numerar minha cadeia tanto da esquerda quanto da direita. Eu vou começar aqui da direita, tá? Um, dois, três. Beleza? Um, dois, três. Tá? Se tem três carbonos, o prefixo é prop. Tá? Se só tem ligações simples, só tem ligações simples, an. Beleza? Tá? An. Eu tenho a função hidroxila, que caracteriza um álcool, né? Então, vou dizer a posição que ela tá. Ela tá no carbono 2. Beleza? Tá no carbono 2. E agora eu vou colocar aqui a terminação de um álcool, que é ol. Então, esse aí é o próprio 2-ol, ou se você quiser chamar ele de 2-propanol, tá? 2-propanol. Beleza, galera? Então, isso aí são reações de adição, tá? Isso aí é reação de adição. Lembrando que a aula foi gravada, então, para aqueles que não assistiram por alguma eventualidade ou porque chegaram atrasados, eu não quis mais aceitar na aula, ou seja, porque a internet esteja ruim, vai estar disponível para vocês essa aula. Belezinha?